Fala, meus queridos alunos e alunas do Knapse, tudo bem com vocês? Meu nome é Arthur, hoje a gente vai dar continuidade no nosso módulo de matrizes e sistemas lineares. Na nossa última aula a gente falou um pouquinho sobre a primeira operação que a gente trabalhou envolvendo matrizes, que era a adição de matrizes. A gente falou um pouquinho também sobre subtração, que nada mais é do que uma pequena variação do caso da adição de matrizes. Hoje a gente vai falar de uma operação um pouquinho mais complicada envolvendo matrizes, que é a multiplicação. Tá certo? Quando a gente vai falar de multiplicação de matrizes, a gente vai primeiro dividir em dois grandes casos mais gerais, assim. A gente vai falar da multiplicação de uma matriz por um número real e da multiplicação de uma matriz por outra matriz. Por que a gente divide? Porque a metodologia para multiplicar a matriz por um número real é uma. E a metodologia que a gente vai usar para multiplicar uma matriz por outra matriz é outra, tá bom? Então a gente vai dividir as duas coisas, a gente vai começar primeiro por multiplicar uma matriz por um número real, que vai ser uma metodologia um pouco mais simples, e depois a gente vai mergulhar um pouco mais em como multiplicar uma matriz por outra matriz. E aí tratar de alguns casos especiais, de algumas coisas especiais que vão acontecer quando a gente for multiplicar matrizes. Então a gente vai multiplicar matriz por número real, matriz por matriz, e aí tratar um casinho especial que é super importante que você saiba, tá bom? Então vamos primeiro aqui olhar no slide um exemplo que eu coloquei da multiplicação de uma matriz por um número real. Olha aqui, eu coloquei essa matriz, eu chamei de P de produto. Esse produto vai ser o quê? O 2, que é um número real, vezes essa matriz. Como que eu vou fazer para executar essa multiplicação? Eu simplesmente vou multiplicar cada um dos elementos dessa matriz pelo 2, pelo número real que está aqui do lado de fora da matriz. É muito semelhante a uma propriedade distributiva que a gente vai fazer aqui. Dá uma olhadinha. Então a gente vai pegar, fazer 2 vezes 3, e lá o elemento correspondente na matriz produto vai ser o resultado dessa multiplicação. Então o equivalente a esse 3 nessa matriz vai ser o 2 vezes 3. A mesma coisa eu posso fazer com esse 5. Então olha lá, o elemento correspondente a esse 5 lá na matriz produto vai ser 2 vezes 5, que é igual a 10 lá na matriz resultado. Agora, esse 1, olha lá, eu faço 2 vezes 1 e o elemento correspondente lá, 2. E a mesma coisa com o 0. 2 vezes 0, lá o elemento correspondente na matriz produto, vai ser o 0. Muito simples multiplicar uma matriz por um número real. Agora, vamos tentar entender uma primeira condição que a gente precisa ter para que uma matriz possa ser multiplicada por outra matriz, porque não é qualquer matriz que eu posso multiplicar pela outra. Precisa ter uma condição específica. E dá uma olhadinha. Eu tenho aqui duas matrizes, então, a matriz A e a matriz B. Essa matriz A é uma matriz de ordem 2 por 3. Por quê? Porque ela tem duas linhas e 3 colunas. E a matriz B é uma matriz de ordem 3 por 2. Por quê? Porque ela tem 3 linhas e 2 colunas. E essas duas matrizes, elas podem ser multiplicadas uma pela outra. Por quê? Porque o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. E já você vai entender o porquê disso. Porque se não for assim, a gente não consegue aplicar a metodologia que a gente utiliza para a multiplicação de matrizes. Então, o número de colunas da primeira matriz precisa ser igual ao número de linhas da segunda matriz. E aí vai ter uma coisa interessante, porque a partir dessa análise da ordem das duas matrizes que a gente está multiplicando, a gente consegue saber a ordem da matriz resultado, da matriz que vai resultar dessa nossa multiplicação. E isso vai acontecer da seguinte maneira. Eu peguei esse 3, que tem que ser igual a esse aqui. Então esses dois números do meio aqui, eles têm que ser iguais. Os dois da ponta vão formar a ordem da matriz resultado que eu vou ter. Então, o número de linhas da primeira matriz vai ser o número de linhas da matriz resultante da multiplicação. E o número de colunas da segunda vai ser o número de colunas da matriz resultante dessa multiplicação. Ah, professor, mas como que a gente vai fazer? Então, eu tenho duas matrizes que eu posso multiplicar, porque o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Ok, posso multiplicar. E agora, o que eu faço? Como que eu multiplico? Eu botei um exemplo aí para vocês. Então, olha só. Eu tenho
essas duas mesmas matrizes, a matriz A e B, e eu já sei que a matriz resultado aqui é uma matriz 2 por 2, que eu posso representar dessa forma, lembra? Eu chamei de matriz P, então aqui é um P11, P12, P21, P22. Para saber esse resultado, então, eu preciso simplesmente encontrar o valor de cada um desses termos. E como que vai ser isso? Olha só, se eu pegar o termo da primeira linha, primeira coluna, ou seja, o termo 1, 1, eu vou usar nos meus fatores aqui, que eu estou multiplicando, a primeira linha do primeiro, porque eu quero saber a primeira linha aqui, e a primeira coluna do segundo, porque eu quero saber a primeira coluna aqui. Então, essa primeira matriz vai fornecer para a gente as linhas, e essa segunda matriz vai fornecer as colunas. Então, se eu quero saber o elemento da primeira linha, primeira coluna, eu pego a primeira linha da primeira matriz e a primeira coluna da segunda. E o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar cada um dos elementos dessas matrizes da seguinte maneira. Eu pego o primeiro elemento dessa linha e multiplico pelo primeiro elemento dessa coluna. E coloco ele aqui, olha lá. Depois eu pego o segundo elemento dessa linha e multiplico pelo segundo elemento dessa coluna. E somo com o resultado da primeira multiplicação que eu fiz. E a mesma coisa para o terceiro. Pego o terceiro elemento dessa linha, terceiro elemento dessa coluna. E multiplico aqui. Somo tudo isso e o resultado vai lá no elemento correspondente que a gente estava querendo encontrar. Tá certo? Então, para a primeira linha, primeira coluna, eu uso primeira linha, primeira coluna. Se eu quiser saber o P12, que é primeira linha, segunda coluna, eu vou lá e na primeira matriz pego primeira linha, na segunda pego segunda coluna. E repito o processo. Pego o primeiro elemento, multiplico pelo primeiro elemento e jogo aqui. Pego o segundo elemento, multiplico pelo segundo elemento e jogo aqui. Pego o terceiro elemento, multiplico pelo terceiro elemento e jogo aqui. Somo as três coisas e mando lá para o elemento correspondente da matriz resultado. Tá certo? Olha aqui esse terceiro elemento, que é da segunda linha, pego aqui, segunda linha. Primeira coluna, pego aqui, primeira coluna. E vamos lá, um por vez. Primeiro elemento daqui com o primeiro elemento daqui, joga lá. Segundo elemento daqui com o segundo elemento daqui, joga lá. Terceiro elemento daqui com o terceiro elemento daqui, joga lá. Soma tudo e coloca o resultado na matriz final. E a mesma coisa para esse último, olha lá. Se eu quiser saber o elemento da segunda linha, segunda coluna, eu pego segunda linha aqui na primeira matriz, segunda coluna aqui na segunda matriz, e primeiro elemento multiplica pelo primeiro elemento, coloca aqui. Segundo elemento multiplica pelo segundo elemento, coloca aqui. Terceiro elemento multiplica pelo terceiro elemento, coloca aqui. Soma tudo e joga na matriz final. Logo, fazendo todo esse processo, a gente consegue chegar no resultado dessa multiplicação. O interessante é que se a gente invertesse as duas matrizes, percebe que eu ia ter duas matrizes que não iam mais corresponder o número de colunas da primeira com o número de linhas da segunda. Se eu inverto a ordem dos fatores, essa multiplicação não vai mais ser possível. Então é interessante perceber que por causa desse método que a gente utiliza para multiplicar as duas matrizes, não existe propriedade comutativa na multiplicação de matrizes. Tá bom? Uma outra particularidade que eu quero mostrar para vocês é o seguinte caso, que dá uma olhadinha aqui. Eu peguei uma matriz qualquer e multipliquei pela matriz identidade. Lembra da matriz identidade? Uma matriz quadrada, diagonal, em que a diagonal principal é formada só por números 1. E eu vou fazer essa multiplicação para vocês verem o que vai acontecer. Dá uma olhadinha. No P11, primeira linha, primeira coluna, pego a primeira linha da primeira matriz, a primeira coluna da segunda, multiplico primeiro elemento por primeiro elemento, jogo aqui. Segundo elemento por segundo elemento, jogo aqui, somo tudo e levo lá no resultado. Primeira linha, segunda coluna, pego a primeira linha da primeira matriz, pego a segunda coluna da segunda matriz, primeiro elemento com primeiro elemento, joga aqui, segundo elemento com segundo elemento, joga aqui, soma tudo e leva lá na matriz resultado. Segunda linha, primeira coluna, pego a segunda linha na primeira matriz, a primeira coluna na segunda matriz, primeiro elemento com primeiro elemento, jogo aqui. Segundo elemento com segundo elemento, jogo aqui, soma tudo e o resultado vai lá na matriz resultado.
Segunda linha, segunda coluna, pego segunda linha na primeira matriz, segunda coluna na segunda matriz, primeiro elemento com primeiro elemento, multiplico, jogo aqui. Segundo elemento com segundo elemento, multiplico, jogo aqui, somo tudo, jogo lá na matriz resultado. Olha o que aconteceu com a matriz resultado. Percebe que a matriz resultado é igual à matriz que eu multipliquei lá no começo. Não mudou nada, ó, 0, 0, 2, 2, 1, 1, 5, 5. O que acontece então? Sempre que eu multiplicar uma matriz pela matriz identidade, o resultado não muda. É como quando a gente está falando em números reais, se eu multiplicasse por 1. Se eu pego 2 e multiplico por 1, é 2. Se eu pego 100 e multiplico por 1, é 100. Se eu pego π² sobre r e multiplico por 1, é π² sobre r. Então, dentro do conjunto dos reais, esse elemento que não altera a multiplicação é o 1, que a gente chama de elemento neutro. Então, dentro das matrizes, a matriz identidade, como não altera a multiplicação, quando a gente fala em multiplicação de matrizes, a matriz identidade é o que a gente chama de elemento neutro. Tudo bem? Esses são os grandes casos da multiplicação, a metodologia de execução da multiplicação de matrizes. Pode parecer um pouco complexo num primeiro momento, mas se você exercitar bastante, eu tenho certeza que você vai pegar a mão e que você nunca mais vai se complicar multiplicando matrizes. Não esquece de curtir a nossa página no Facebook, se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha no vídeo se você gostou, deixe seu comentário se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum elogio. Um abraço, a gente se vê na próxima aula e até lá!